Muito bem, bom dia, Haris Cairene. Esse é o canal No Transitar Teológico, um canal preparado para você, um canal de construção de ideias, um canal de série de sentidos e aplicativos de contexto multidiversos, aplicações que trabalham dentro do conciliar de uma diversa comunicação. Comunicação essa que envolve não só o pensar teológico, mas o pensar teológico em diálogo com outros pensamentos e com outras propostas e com outros conceitos e com outras perspectivas. Então, venha se inscrever, venha participar, venha assistir minhas aulas até o final, venha se envolver aqui no Transitar Teológico e venha, claro, compartilhar sempre o conteúdo. Hoje, eu vou falar de assertividade, tá? E se você quiser até fazer um curso comigo, antes de entrar no tema, é só entrar em contato pelo meu WhatsApp, que é o 62 981 091777. 62 981 091777, tá? O conceito de assertividade, ele é compreendido como uma sub-área das habilidades sociais. E aí ele vai envolver a afirmação dos próprios direitos e a expressão de pensamento, sentimentos e crenças de maneira direta, honesta e também até apropriada de um modo a não violar o direito das pessoas, tá? Então, a assertividade, pode ser compreendida como uma habilidade, um tipo de comportamento. Um comportamento que foi muito estudado dentro da psicologia e é por isso que pode ser desenvolvido por inúmeras teorias que foram propostas para o comportamento assertivo. Aquele comportamento que ele é assertivo, ele é desenvolvido através de uma expressão de sentimentos, que de forma social é bastante adequado e bastante pertinente. Então, esse é um comportamento adequado, que é o comportamento assertivo. E para se facilitar uma comunicação assertiva, ou seja, aquela comunicação que é considerada a certa, tá? O emissor da mensagem deve expressar-se de acordo com a sua real intenção, real objetivo, de maneira clara, coerente, levando o interlocutor a uma compreensão correta de todo o processo comunicativo, sem ruídos, sem falhas, sem uma compreensão equivocada. E como base nisso, tá? A assertividade, ela se torna uma habilidade, uma qualidade, uma marca em que as pessoas vão costumar ser claras, objetivas, empáticas e até capazes de lidar com situações adversas de uma maneira equilibrada e sensata. Uma pessoa assertiva, ela tende a ser mais confiante, ela se expressa corretamente, ela respeita o ouvinte, as opiniões diversas, e uma comunicação positiva também é uma característica dos indivíduos assertivos. E, inclusive, nós podemos até mudar o nosso modelo mental para conseguir desenvolvê-lo, tá? Mindset da comunicação assertiva. O que é o mindset da comunicação assertiva? Primeiramente, nós temos que conhecer o que é o mindset. O mindset é uma tradução livre, tá, do inglês, um inglês mais coloquial, que vai dizer que é uma mentalidade ou uma configuração da mente, o mindset. Esse conceito, inclusive, se popularizou dentro dos últimos anos nas áreas de gestão, psicologia, empreendedorismo e também a inovação, se tornando uma habilidade mutável, até mesmo podendo ser desenvolvida, dependendo até da intencionalidade do sujeito, adaptando-se assim às reações que cada pessoa em um dado contexto possui. O mindset também se torna uma condição humana,
um comportamento que vai determinar como nós nos posicionamos no mundo, direcionando nossos pensamentos, atitudes, inclusive a busca, né, de um elencar de paradigmas que cada um de nós acaba tendo, que são capazes, inclusive, de construir essa mentalidade e desenvolver uma pré-determinação e influenciar nas escolhas pessoais e profissionais. Então, diante disso, é possível desenvolver um mindset para a comunicação assertiva. Quais são, então, as habilidades nas quais nós precisamos focar para fazermos com que a nossa comunicação e a forma como nós expressamos possa alcançar os objetivos necessários, aqueles que impactam? E aí nós temos também que pensar que a assertividade é um processo de comunicação que leva você a uma comunicação eficiente, uma comunicação acertada. Então, não mude o mindset para se tornar um comunicador assertivo. Não mude seus pensamentos. Seja, sim, positivo, seja empático, tenha uma sede de conhecimento, seja honesto, busque informações em fontes confiáveis antes de passá-las adiante. Não seja resistente a mudanças de opiniões. Nós vivemos em um mundo, por exemplo, cheio de questões de fluidos, onde tudo muda a cada segundo, tá? Então, seja tolerante, seja pacífico, acredite, acima de tudo, no seu potencial. E como estamos falando e estamos tratando de mindset, nós precisamos entender quais são os comportamentos, os pensamentos, as atitudes, tá? Que nos norteiam durante o fluxo comunicacional, e chegou até um momento que, muitas das vezes, você tanto esperava, de saber, na verdade, dentro do contexto de uma oratória eficiente, como você desenvolver um comportamento e uma atitude que vai influenciar o seu fluxo comunicacional. Então, muitas são habilidades que nós devemos desenvolver até para nos comunicarmos de maneira assertiva. Dentre elas, por exemplo, eu vou destacar o hard skills. O hard skills, por exemplo, são as competências técnicas, e os soft skills já são as competências interpessoais. Durante muito tempo, a maioria das pessoas focaram no seu, podemos dizer assim, desenvolvimento técnico, aprimorando seus conhecimentos dentro de uma área de atuação, e, no entanto, até com o passar dos anos, principalmente no final já do século XX e início do século XXI, as pessoas já entraram dentro de um contexto de se perceber, independente da profissão que atuam ou da posição que estão, a forma como acontece os relacionamentos da própria vida pessoal e, fundamentalmente, desenvolver uns denominados soft skills. Então, essas habilidades interpessoais, que são tão significativas, tão importantes, dentro de competências necessárias, elas nos resultam, elas promovem, propõem comunicações de uma maneira assertiva. Os soft skills são competências não técnicas, na verdade, que sempre estão associadas com a capacidade da pessoa de se relacionar com os outros, tá? De se tornar uma pessoa que possui uma inteligência emocional, que possui uma resolução de problemas, que desenvolve uma persuasão, que tem uma capacidade de mediar conflitos, de influenciar pessoas, de receber feedbacks, além, claro, de uma escuta bastante ativa. Então, essas são podemos considerar as principais habilidades que deve você desenvolver a cada dia no seu cotidiano para se comunicar de uma forma assertiva, para até desenvolver uma comunicação eficiente e para vir a desenvolver, claro, até uma inteligência emocional. Porque é o que eu vou falar agora na sequência, inteligência emocional. Então, inteligência emocional, ela vai se tornar o quê? O que vem a ser? Vem a ser, dentro desse contexto de comunicação, dentro desse contexto de uma comunicação assertiva, o comunicar-se com êxito e uma assertividade que vai exigir um gerenciamento inteligente das nossas emoções, um gerenciamento inteligente dos nossos pensamentos, das nossas expressões,
da maneira instintiva, pouco consciente, que vai comprometer na nossa comunicação até com uma certa qualidade. Então, sendo assim, mais do que nunca, você precisa gerenciar as suas emoções e agir com uma inteligência em diversas situações que sejam essas adversas. Agir e não reagir. Por quê? Porque quando agimos, tornamos-nos os protagonistas da situação. Sendo assim, até precisamos aprender a gerenciar nossas emoções, na medida até que, do possível, você vem auxiliar as pessoas a gerenciar as próprias emoções com empatia e com respeito, certo? Então, nós podemos ver que uma comunicação assertiva, ela também está desenvolvida dentro de emoções, dentro de um contexto emocional, dentro de uma percepção emocional também. Então, é nesse aspecto que a inteligência emocional, ela começa a ter uma grande influência na comunicação assertiva. As emoções primárias, por exemplo, são as emoções que são consideradas comuns dentro dos indivíduos e elas influenciam na sua comunicação assertiva. As emoções de fundo, elas já se relacionam aos estímulos internos, que são produzidos, por exemplo, por processos físicos, processos mentais, e se tornam as questões que mais, quem sabe, influenciam a sua vida em um aspecto cotidiano, porque são responsáveis pela aflição, pelo cansaço, pela ansiedade e até pela energia e outros aspectos mais, tá? Então, você precisa compreender quais são as emoções. É fundamental isso, porque elas são inerentes à sua própria existência. E é preciso conseguir administrá-las de uma forma que venha reagir com cada uma delas, tá? Seja ela negativa, seja ela positiva. E este é o segredo de uma inteligência emocional dentro de uma comunicação assertiva. Nos últimos anos, inclusive, a inteligência emocional, ela tem sido reconhecida como importante pilar para você alcançar o sucesso, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Administrar as emoções é saber pensar, sentir, agir de uma forma inteligente e consciente, sem deixar que essas emoções controlem sua vida, que acumulem-se de forma até de reproduzir ou criar traumas. Então, a inteligência emocional, ela se torna uma capacidade de perceber essas emoções, de conseguir se identificar dentro de um próprio sentimento e de outros sentimentos que fundamente, durante o processo de comunicação, todo um contexto de conseguir estabelecer um fluxo que vai perpassar-se pelo diálogo dentro de discussões construtivas e não agressivas, mas que fundamente o entendimento, o significado de uma emoção, que ela proporcione uma inteligência emocional, que ela desenvolva uma inteligência emocional, que ela possa até ser desenvolvida através de confiança, de credibilidade, de empatia, de colaboração, de autocontrole, de firmeza, de persistência, de tolerância, tudo dentro de um desenvolvimento para proporcionar a você uma comunicação assertiva. Certo? Agora, um outro processo importante é o feedback, mas o feedback eu vou tratar na próxima aula. Obrigado a todos.